Bom. E aí, Diegão, como é que você tá, cara? Fala, senhor Anderson. Eu estou bem, graças a Deus. E você? Muito bem também. A Contradic é grande parceira nossa, sempre presente aqui. Estivemos juntos no outro painel também, de aeroportos. E aí, Sim. o que a Contradi vai trazer para a gente hoje de novidade, né? Soluções voltadas à área da segurança em escolas. Cara, tem muitos projetos, né, que o pessoal já utiliza a nossa solução justamente para controle dos alunos, né? Principalmente a linha de bloqueios. A gente vai falar um pouquinho sobre isso, de como você pode ali até concatenar o acesso de uma pessoa combinado ao do pai, por exemplo, para fazer a liberação, não só na entrada não necessária, mas na retirada do aluno, né, na saída do aluno. Então tem algumas coisas muito legais aí que a gente vai comentar aí para esse mercado. Legal, sensacional. Eu lembro que na última live você mostrou um equipamento que é quase, é praticamente tempo real ali, né? O reconhecimento é bem legal. Você quer colocar a sua apresentação aí na tela para a gente ver se está tudo certinho? Claro, claro. Eu vou colocar aqui na tela. A gente já pode dar uma olhadinha. Então, não somente bloqueios, né? O pessoal hoje também tem aquela chamada virtual, né? Hoje você não precisaria mais daquela chamada, às vezes você tem um controlador de acesso também para fazer isso, né? Então a pessoa se posiciona no equipamento para fazer ali a chamada do aluno, né? Então eu vou comentar um pouco mais sobre esse mercado, né? Sobre os bloqueios e sobre como a gente pode automatizar esses processos em sala de aula. Perfeito. Você tem 20 minutinhos aí da apresentação para a gente fazer um bate-papo bem dinâmico. Eu vou ficar aqui nos bastidores e fica à vontade, tá bom? Boa apresentação. Valeu, obrigado, Anderson. E Valeu. vamos juntos nessa. Bom, pessoal, primeiramente, bom dia a todos. Privilégio estar falando novamente com o público do CT, com o público que acompanha, que se interage e que se atualiza a cada dia para conhecer novas soluções, novos mercados. O mercado de segurança eletrônica, como vocês podem ver, é um mercado muito dinâmico, né, onde você pode trabalhar desde projetos corporativos, projetos condominiais, projetos industriais, e agora a gente vai falar um pouquinho, né, sobre esse mercado de soluções para escolas, né? Então, hoje, como que a Contradi pode contribuir dentro desse ecossistema, desta solução, e como a gente já tem contribuído em alguns projetos com esse tipo de solução? Bom, lembrando e recordando sempre, soluções nacionais, fabricação própria e API aberta, pessoal. Então, é muito importante falar da API nesse momento aqui, por quê? Porque mostra a nossa capacidade não somente de utilizar a nossa estrutura de software, mas de integrar a várias soluções existentes no mercado, como já existe hoje. Existem softwares hoje dedicados a esse mercado, a esse ecossistema, a este ecossistema de soluções escolares. Então, desde aplicativo para pais, para você fazer toda a gestão não somente da mensalidade, essa parte administrativa do aluno, mas também acompanhar a frequência, acompanhar se ele entrou realmente na escola ou não. Então, vou falar até um pouquinho de algumas funções que o nosso software contribui com isso e também a gama de integrações que nós temos, que é possível também esses parceiros integrar com o nosso hardware para receber esses feedbacks, né? De que hora que o aluno entrou, de se ele entrou, se ele girou o braço da catraca efetivamente ou não. Então, a gente vai conversar um pouquinho sobre isso, tá, pessoal? Bom, o primeiro produto que a gente tem aqui como base para você ali automatizar o processo de uma chamada, por exemplo, ou do controle do aluno propriamente dito na escola, é o controle de acesso facial. Tá? O facial ele vem ali então justamente sem contato, né? Um produto contactless, né? A gente não precisa de contato para fazer um reconhecimento. Então esse é o primeiro ponto ali que faz ali a diferença muito bacana para o projeto em si. Então, hoje, por exemplo, você pode ter um controlador de acesso na entrada da sala de aula. Então, o aluno ali ele vai fazer o reconhecimento, vai fazer ali, vai passar sobre o nosso equipamento, vai fazer o acesso, e justamente essa informação de acesso ela vai para o software. E aí, nesse momento, por exemplo, se eu quiser, é possível no ID Secure Enterprise. Tá? ID Secure é a nossa plataforma de software, né? O software da Control ID. É possível, por exemplo, eu sou um aluno, né, já passei um pouquinho de ser aluno, né, já estou meio velho, né, tá mais para, né, mas assim, se eu fosse um aluno de 15 anos, por exemplo, eu poderia fazer o acesso ou numa catraca de entrada, que a gente vai falar daqui a pouco, ou somente ali no controlador da porta, né, e eu poderia vincular um e-mail para que eu possa enviar essa informação para este e-mail, informando que o Diego entrou na sala de aula às 11h10 da manhã. Então é possível termos isso. Então é possível eu avisar o pai o momento em que o aluno entrou.
Porque muitas das vezes, se você for analisar, nessa faixa etária ali dos 9, 8, 9 até 14 anos, você nem sempre é o próprio pai que leva o aluno na escola. Às vezes ele tem um tio da perua, às vezes ele tem ali algum outro meio de transporte, ou às vezes até a avó, o tio, um familiar. Então é muito importante. O pai às vezes está no trabalho, a mãe está no trabalho, e você recebeu o e-mail confirmando ali, por exemplo, olha, teu filho passou no equipamento ali, ele entrou na escola às 9 da manhã. Isso aqui é um ponto muito legal que traz ali essa proximidade do pai com, né, o aluno efetivamente, no sentido de saber que hora ele entrou e que hora que ele saiu. Então, no ID Secure Enterprise, é possível eu enviar um e-mail ou para uma pessoa ou para um grupo de pessoas. Por exemplo, tem o pai, tem a mãe, tem o tio, tem a tia. É possível enviar um e-mail informando o nome do aluno, a hora que ele passou no equipamento, qual o nome do equipamento, e tudo isso é possível ele acompanhar de forma remota. Então, esse é um primeiro ponto muito legal. Outro ponto, né, que é possível, agora já voltado à escola, a escola fazer a apuração da presença dos alunos através do controlador de acesso também. Não somente informar, não somente esse link externo com os pais, mas também um link interno para que ele possa fazer a gestão da presença do aluno dentro de sala de aula através do controlador de acesso. Então, é possível também o IDFace fazer isso. E é possível também o nosso software ID Secure exportar essa informação consolidada de forma mensal, né, e entender melhor justamente qual foi a presença desse aluno durante o mês. Então, o nosso software também está preparado para esse tipo de solução. E uma outra coisa que também a gente consegue fazer utilizando esse conceito, no ID Secure Enterprise, nós temos uma função que se chama status atual. Ou seja, eu consigo validar quantos alunos estão dentro da escola e quais são esses alunos. Então, isso é muito legal também, porque eu consigo consultar a última área que ele acessou e eu consigo ver se realmente quantos alunos estão ativos aí na escola hoje e quantos desses alunos, e quais são esses alunos, né? Por exemplo, na sala de aula, no primeiro ano B, todo lá você vai ter todo o relatório ali dos status de quem entrou naquela sala, de quem está lá presente hoje. Até para você ter um dado estratégico, por exemplo, para a produção do almoço, né, da comida para o almoço. São vários detalhes, né, que é possível de se fazer nesse ecossistema, tá? Outra coisa legal, falando já da linha de bloqueios, a gente também tem o controle de créditos. Algumas escolas, elas estão envolvido ali o crédito do almoço, outras não. Então, é possível também você criar uma condição de créditos, colocar uma catraca na entrada de um refeitório, por exemplo, e aí você consegue ver, toda vez que um aluno passa por essa catraca, consome um crédito. Depois, no fim do mês, você consegue um extrato, um relatório de consolidado de quantos créditos aquele aluno consumiu, para no final você poder cobrar o pai, por exemplo, você mandar essa informação, olha, ele almoçou 22 vezes aqui nesse mês, então você vai ter que pagar 22 almoços. Um exemplo que eu estou dando aqui, isso aqui pode ser aplicado não só para a área escolar, mas para todo o segmento, né, desde indústrias, empresas corporativas e tudo mais. Então, também é uma outra funcionalidade, uma outra característica muito interessante presente no ID Secure. Então, a gente já falou do controle de presença das pessoas, dos alunos. A gente também comentou sobre a solução voltada para o envio de e-mails, para informar o pai do aluno a efetiva entrada na escola ou não do seu filho. E agora a gente tem um outro conceito também, que é o quê? A catraca facial, porque muita gente está acostumado, né, a fazer soluções de controle de acesso usando, por exemplo, o ID Block convencional, que é essa catraca que vocês estão vendo, que é por biometria, proximidade e também leitura de utilização por senha. Então, a gente também tem hoje ela BQC, tem ela em vários formatos, né, com leitor de QR Code e tudo mais. Mas aí vem uma novidade da Control ID que eu vou mostrar para vocês agora, uma imagem. Deixa eu ver qual que eu vou mostrar primeiro aqui. Não pode ser essa aqui. A preta, tem inox também. Vamos mostrar a inox, né? Deixa eu só confirmar se está na apresentação aqui certinho. Beleza. Então, a gente também tem a inox, vocês estão vendo aí, que é a nossa ID Block facial. Então, eu posso fazer o acesso
também na catraca por face, não somente o wide face ali na porta para fazer a apuração ali do controle de frequência. É possível ter também dentro da nossa catraca. Então são dois controladores, eu consigo fazer tanto a entrada quanto a saída. Então esse é um ponto aqui muito legal. A gente tem uma função muito interessante que a gente chama de escolta. O que é a escolta? Por exemplo, você tem um filho de 9 anos e você tem 3 pessoas que estão autorizadas na saída desse teu filho, que pode autorizar a saída desse teu filho. Então, eu consigo concatenar aqui, por exemplo, o Anderson é meu pai, eu vou dar um exemplo aqui, e eu sou, né, no caso, o filho, e aí eu coloco a minha face, e aí o equipamento ele vai ficar aguardando o Anderson confirmar com a face dele para justamente permitir a minha saída. Ou seja, não é qualquer pessoa que pode levar o aluno embora, somente a pessoa que está autorizada a escoltá-lo à saída da escola. Isso pode ser um grupo, pode ser o Anderson, posso ter, por exemplo, a minha mãe, posso ter o meu tio. Então, você pode criar uma condição, é meio que um para um que a gente chama, entre 2 pessoas, para a finalidade de escolta. Nós criamos essa função primariamente para tesourarias, algumas empresas parceiras que a gente cuida da tesouraria, coisas do tipo ou ambientes muito críticos, que necessitam, né, de um acompanhamento. Às vezes eu sou um visitante, necessito de um acompanhamento de algum responsável de área para fazer o acesso em alguma determinada localidade, algum determinado ponto, e por isso a gente precisa da escolta. Então é uma outra função, assim, uma outra característica, digamos assim, muito interessante para projetos, né, escolares. Tá? Então, a gente tem a catraca para esse tipo de solução com leitor facial. O facial nosso, como vocês bem sabem, também tem leitor de QR Code. Tá? É possível também a nossa câmera fazer a leitura do QR Code deste visitante, dessa pessoa que está fazendo uso de nossa solução. Tá? Então, a gente sempre concatena, né, ou a IDAX, ou de Flex, ou de Face, mas, por exemplo, você não vai usar o facial. É possível usar só a biometria, uma catraca convencional? Super tranquilo. Todas essas funcionalidades que eu falei que estão presentes junto ao facial também estão presentes dentro de uma solução biométrica por digital. Não tem problema. Dá para fazer escolta com digital? Sim. Por cartão de proximidade? Super tranquilo. Então, eu estou falando de uma solução plug and play. Catraca, como sempre digo a vocês, ela já vai pronta, pessoal. Você não precisa se preocupar. Ah, Diego, eu vou ter que pegar esse suporte aqui, adaptar. Não, a catraca ela vai pronta, lista para instalação, pronto para instalação. Isso é um ponto que você não vai ter preocupação com infraestrutura. Lógico, você vai ter que preparar um ponto de rede, um ponto de energia, claramente, né, para alimentar o produto, também para levar a rede. Uma outra pergunta que muitas pessoas me fazem: Diego, nesse projeto que vocês estão usando aí, são quantos pontos IPs? Né? Aqui nesse caso, pessoal, no ID Secure serão 3 pontos IPs, mas só consomem um equipamento, tá? Não é que vai ter 3 equipamentos no ID Secure. Por quê? Porque a gente também tem feedback de giro, pessoal. Se o teu filho chega em nossa catraca, aproxima a face dele, e ele não gira o braço da catraca, ou seja, é o famoso cabular aula, não sei se é da época do Anderson esse termo, depois ele vai confirmar, mas ele não consegue fazer isso, por quê? Tinha sim. Tinha, Anderson, era cabular aula também ou era matar Eu não aula? fazia esse tipo de coisa, mas meus amigos Sei, faziam. sei. Eu também nunca fiz. Então, esse termo, né, cabular aula ou coisa do tipo, a gente consegue, porque se ele apresenta a face dele e ele não gira o braço da catraca, automaticamente eu gero uma desistência. Ou seja, eu entendo e eu sei que ele não entrou, e ele não fez o giro do braço, que é um ponto que hoje muitas outras soluções de bloqueios não possuem, que é o feedback de giro. Não é o fato, por exemplo, eu mandei um contato seco para a catraca abriu o solenoide. Não é isso. Nós temos 2 sensores de giro. Então, se você coloca a sua face, ela autoriza, e você não girar o braço da catraca, eu não entendo que você entrou e eu dou desistência. Eu entendo que você desistiu de acessar. Esse é um ponto também muito importante para comprovar a efetiva entrada dessa pessoa. E um ponto legal também, você pode fazer o streaming de vídeo para acompanhar o que esse Edface está vendo. Hoje a gente tem RTSP,
que é um streaming de vídeo por rede, compartilhamento de vídeo por rede. Então, eu consigo enxergar o que o produto está vendo ali e acompanhar os acessos das pessoas. Isso em real time, mesmo ele estando fazendo reconhecimentos de acesso e tudo mais, ele continua fazendo streaming de vídeo tranquilamente. Então, você consegue acompanhar visualmente, você consegue ligar o Edface em um VMS, por exemplo. Eu uso um analítico de vídeo X. É possível, nosso produto é RTSP. Diego, eu uso um DVR A, DVR-B, um NVR. Dá para eu conectar o Edface lá? Nós lançaremos uma versão, que vai sair aí até o final de março, que é o OnVIF, que aí você, além de visualizar via RTSP, via compartilhamento de rede, via VLC ou VMS, você também conseguirá gravar essa informação dentro de um DVR e um NVR. Então, o Edface, além de controle de acesso, para você ele vai se tornar o quê? Vai se tornar uma câmera IP. E aí, cereja do bolo, aproveitando aqui o finalmente que eu tenho do meu tempo, é a interfonia. Se você quiser também disponibilizar na tela do equipamento que ele se torne um interfone IP, por exemplo, às vezes o aluno ou o pai precisa falar com a secretaria ou coisa do tipo, você pode clicar na tela do equipamento e automaticamente ele vai fazer uma conexão IP, uma conexão de chamada por voz IP, para com a tesouraria, para com a secretaria, e você consegue dialogar dentro desse ambiente. Então, assim, são N possibilidades. Traga o teu projeto para a gente, vamos entender junto. Acho que uma das características nossas é sempre vamos escutar a revenda, vamos escutar o nosso cliente, e aí, em cima disso, oferecer a melhor solução, que pode ser o ID Secure, que vai ser o software. A gente tem um monte de software parceiros, inclusive que estão no CT, desde Invenze, Senior, entre outros, que são parceiraços nossos, Sebent também. Então, traga o projeto, vamos estudar junto, vamos ver a dor do cliente, e aí, em cima disso, a gente vai oferecer a solução que mais adere, que mais se adequa a este projeto. Tá bom, pessoal? Qualquer dúvida, só chamar a gente, vou deixar os contatos aqui no chat, e tem os canais da ControlID também oficiais. E mais uma vez também agradeço a oportunidade, ao espaço cedido pelo CT, e boa sorte a todos, e vocês hoje terão outras marcas, outras soluções que se complementam, e vamos montar um ecossistema aí sustentável de controle de acesso. Muito legal, Diego, muito legal esse projeto. Eu achei fantástico essa ideia do próprio leitor facial ter essa função também da câmera, do streaming, porque daí se você tiver uma sequência deles numa entrada, por exemplo, você tem as pessoas ali entrando e você vai monitorando. Além da câmera de cima, por exemplo, uma fixa, né, uma bullish, uma dome, um speed dome, por exemplo, você tem essa mais próxima das pessoas e tem realmente a sensação do fluxo. É muito legal isso. Exato, até um anticarona, né, que eu não comentei também, dá para você perceber, né, se está tendo uma carona, por exemplo, numa porta que, né, você consegue acompanhar se houve o acesso do Diego e junto veio o Anderson sem reconhecimento. Tudo é possível, traga a ideia que a gente torna realidade. Legal. Diegão, muito obrigado pela participação de vocês aí da ControlID com a gente e sejam sempre bem-vindos nos próximos painéis, tá bom? Obrigado, Anderson. Sucesso a vocês todos do CT. Boa sorte, Roberto, na próxima apresentação. Vamos juntos nessa. Você já pensou em transformar o seu futuro com menos de R$1 por dia? Sendo um membro do CT, você tem acesso a cursos e conteúdos ilimitados, alavanca a sua carreira no mercado e pode conseguir aquele aumento que tanto queria. Você também pode usar o nosso cowork, que fica em um dos bairros mais bem localizados de São Paulo e conseguir muitos contatos para futuros projetos. E não para por aí, sendo membro, você tem acesso ao nosso clube de benefícios com descontos exclusivos em produtos e serviços pensados para você. E tudo isso por apenas R$ 29,90 por mês. Experimente por 7 dias grátis. Seja um guerreiro da segurança. Acesse ctsegurança.com.br, clique em Seja membro. Seja membro, seja CT.